Embora as inteligências artificiais tenham o potencial de trazer muitos benefícios para a sociedade, também existem preocupações legítimas sobre os possíveis efeitos negativos. Aqui estão 6 das piores coisas que podem acontecer com a evolução das inteligências artificiais. Mas antes disso, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e deixe um like para ajudar essa pequena comunidade a crescer. Conto com a sua subscrição. Desemprego em massa. À medida que as inteligências artificiais se tornam mais capazes e eficientes em realizar tarefas anteriormente desempenhadas por humanos, há o risco de um desemprego generalizado em certas indústrias. Muitos empregos podem ser automatizados, o que pode levar a dificuldades econômicas e sociais significativas para as pessoas que dependem desses empregos. Me diga você, se só para os chefes das empresas não conseguem pagar um salário digno daquilo que você realmente trabalhou, as horas que você trabalhou, os chefes das propriedades pagam um salário pequeno. O objetivo final é acumular lucro e mais lucro para eles. Isso e o que chamamos de mais-valia. Então me diz você que empresário capitalista não iria querer uma máquina que trabalha, produz 24/24 horas sem descansar e sem ter que pagar nem sequer um centavo no final do mês. Galera, isso já está acontecendo. Em alguns países como Singapura, Alemanha e Estados Unidos já estão sendo usados alguns robôs para fazerem certas tarefas. Em Singapura existem hotéis, restaurantes grandes inteiros sendo gerenciados só por robôs. Agora pense nisso em uma escala mais grande. Já imaginou quantas pessoas perderiam, aliás vão perder empregos? Viés e discriminação algorítmica. Para quem não sabe, as IAs são treinadas com base em conjuntos de dados existentes, que podem refletir preconceitos e discriminações presentes na sociedade. Isso pode resultar em sistemas de IA que perpetuam e ampliam viés e discriminação em decisões importantes, como contratação, empréstimos, justiça criminal e outros domínios. Isso levanta preocupações éticas e de justiça social. Sempre existe um grupo responsável por ensinar as inteligências artificiais a agirem de uma certa maneira perante uma certa situação, certo? Ou seja, a inteligência artificial vai agir de acordo com aquela informação que lhe foi dada, e foi ensinada. Se ela for ensinada que, por exemplo, em uma entrevista de emprego, em que um candidato é um homem e outro é uma mulher, deve-se dar prioridade ao homem. A inteligência artificial vai fazer isso por isso que ela foi ensinada. Então isso é uma preocupação. Será que as inteligências artificiais vão levar em conta a igualdade e transparência, solidariedade, no seu julgamento? Dependência excessiva das IAs. À medida que as IAs se tornam mais poderosas e ubíquas, há o risco de que as pessoas se tornem excessivamente dependentes delas. Se as IAs falharem ou forem desativadas por algum motivo, podemos enfrentar problemas sérios em áreas como transporte, infraestrutura e cuidados de saúde, nos quais a dependência da IA pode ter sido excessiva demais. Aumento da desigualdade. Se as IAs e as tecnologias relacionadas forem amplamente adotadas, pode haver um aumento na desigualdade econômica e social. As organizações e países com acesso aos recursos e capacidades para desenvolver e utilizar IAs de ponta podem ter uma vantagem significativa em relação aos que têm recursos limitados. Isso pode levar a um aumento da divisão entre os que possuem e os que não possuem essas tecnologias. Ameaças à privacidade e segurança. A evolução das IAs também apresenta desafios significativos em termos de privacidade e segurança. À medida que as IAs se tornam mais sofisticadas em processar grandes quantidades de dados, há riscos aumentados de invasão de privacidade e violações de dados. Além disso, IAs maliciosas podem ser desenvolvidas para realizar ataques cibernéticos sofisticados e causar danos substanciais.
Perda de controle, e essa eu diria que pode ser uma das mais perigosas. À medida que as IAs se tornam mais complexas e autônomas, pode se tornar desafiador para os seres humanos entender e controlar totalmente seu comportamento. Isso pode resultar em situações em que as IAs tomam decisões que não são compreendidas ou desejadas pelos humanos, levando a consequências imprevistas e potencialmente perigosas. Já imaginou se uma inteligência de repente ela vê que existem pessoas a mais no planeta com recursos finitos, e então ela decide que para acabar com a fome que existe no mundo, precisamos eliminar 30% da população mundial. Mesmo com criação de algumas políticas criadas para o controle das inteligências, galera, isso é bem difícil de não acontecer. A gente está falando de uma inteligência artificial com autonomia própria e com capacidade, sei lá, de manipular o próprio sistema de políticas criado pelos seus criadores. É importante ressaltar que esses cenários representam preocupações e riscos potenciais, mas não são inevitáveis. É fundamental abordar essas questões com políticas, regulamentações e pesquisas éticas para garantir que o desenvolvimento das IAs seja conduzido de maneira responsável e benéfica para a sociedade como um todo.